Bom dia, pessoal, tudo bom? Como foi o feriado, né? Primeiramente, quero pedir desculpa, né? Porque eu fiquei esses dias sem postar nada, sem trazer nada de novidade para vocês, nem nada. Porque eu aproveitei o feriado para colocar algumas coisas em ordem, para trabalhar em alguns projetos que eu estou, né? Finalizar alguns projetos que eu estou trabalhando, né? E é isso. E agora nós estamos aqui, né? Vamos que vamos, vamos começar, vamos dar prosseguimento ao nosso projeto, ao nosso trabalho, né? Então, gente, hoje eu quero trazer um pouco da minha experiência, da minha vivência, né? Para que vocês possam me conhecer um pouquinho melhor. Eu costumo dizer que eu tenho duas vidas, uma antes e outra após o meu filho. A minha vida antes do meu filho, né, começou, vou falar que começou em 97. Que foi quando a minha filha nasceu. E eu passei por muitas dificuldades com ela, né? Porque eu fiquei sozinha, o pai dela me deixou, e eu fiquei sozinha com ela, fui criar ela sozinha e tudo, né? Eu passei por muitas dificuldades, né? Muitos apertos, né? Que muitas mães entendem perfeitamente o que eu tô falando. Mas teve uma época que eu precisei deixar minha filha trancada em casa sozinha, né? Muitas vezes eu deixei ela trancada sozinha, porque eu era frentista, eu trabalhava de frentista e eu morava num lugar assim muito simples, né? Eu morava, na verdade, no meio da Taboa. Não sei se vocês sabem o que é a Taboa, Taboal. E eu morava sozinha com ela ali. E às vezes eu tinha que deixar ela trancada em casa. Eu saía 4 horas da manhã para trabalhar, eu deixava ela trancada, deixava o pratinho dela pronto lá, ensinei ela como que esquentava no micro-ondas, né, tudo. E quando a minha escala estava na noite, eu chegava em casa 10, 11 horas da noite e ela também trancada em casa sozinha. Isso ela tinha por volta de uns 5 para 6 anos. Só que teve um dia que uma pessoa foi lá, um homem foi lá e arrombou a casa, né, e com ela em casa sozinha. E foi um momento de muito desespero, porque eu estava no posto trabalhando e eu ligava para ela e não conseguia falar com ela. E nisso foi muito desesperador, porque eu não conseguia falar com ela, mas isso aconteceu de dia, né? Foi por volta de umas 10 da manhã. Quando finalmente eu consegui falar com ela me contou que o homem invadiu a casa, né? Que entrou dentro de casa. E graças a Deus que quando a pessoa deu de cara com ela, achou que tinha mais pessoas, né? Não sei o que ele pensou, não sei não, foi Deus, né? Deus que deu o livramento para minha filha. E ele saiu correndo e foi embora. A partir disso, eu não deixei mais ela sozinha, procurei uma pessoa para cuidar dela, para ficar com ela para mim. E nisso, né, que eu arrumei a pessoa para ficar com ela, eu acreditava que a pessoa estava realmente cuidando dela, só que depois que tudo aconteceu, eu fiquei sabendo que ela não cuidava da minha filha, né? Até que no dia 1º de setembro de 2005, eu larguei a minha filha 10 para 5 da noite, na verdade 10 para 6 da noite, quando foi 6h40, me ligaram e nunca mais ouvi minha filha. A mulher simplesmente mandou a minha filha comprar pão, ela tinha 7 anos nessa época, mandou ela comprar pão e o ônibus atropelou ela e matou, né? E aí começa a minha segunda vida, né? Porque quando a minha filha morreu, assim, eu criava ela sozinha, eu fazia tudo com ela era tudo pra mim, sabe? Nossa, pai, não tem nem palavras assim pra expressar o que ela significava pra mim, né? E aí quando isso acontece na vida da gente, a gente tem duas opções, pelo menos é assim que eu acredito, né? Duas opções que ficam, ou a gente morre junto, ou a gente escolhe viver, né? E Deus me deu uma força tão grande, que eu falo assim que eu não sei da onde, hoje eu paro para pensar e falo, eu não sei da onde saiu essa força, sabe, que eu tive, que eu comecei a estudar, fiz um EJA, né, que já tinha um tempo que eu não estudava, fiz um EJA para terminar meu 2º grau. Dali, Deus abriu uma porta de uma faculdade, eu comecei a fazer faculdade, fiz administração. E eu confesso para vocês que no primeiro período eu sentia vontade de sair correndo daquela faculdade, porque eu não conseguia entender do que as pessoas estavam falando. Eu não conseguia saber quem era Kant, quem era Nicolau Maquiavel, eu nem sabia se isso era de comer, de beber, eu não sabia. Era uma coisa muito difícil, porque assim, todo mundo sabia falar alguma coisa, menos eu. Todo mundo tinha uma opinião para dar, menos eu. Né? Mas eu não desisti, gente. Eu comecei a estudar, eu comecei a correr atrás, sabe? Eu virava noite estudando, fim de semana estudando, né? E quando eu estava no 4º período, foi aí que eu entrei em desespero. No quarto período, eu senti tudo que eu não senti
durante o enterro da minha filha, porque na verdade eu não vivi o velório da minha filha. Eu não sei o que aconteceu, que eu não conseguia chorar, eu não conseguia entender porque as pessoas estavam chorando, né? Mas no quarto período da faculdade eu comecei a entrar em desespero e eu chorava muito nossa, pai, foi muito difícil, muito difícil. Mas aí eu falava com o meu gerente, né? O que eu vou fazer da minha vida quando acabar a faculdade? Isso faltava 2 anos para terminar. E para a honra e glória do Senhor, sabe? Que eu falo que Deus é tremendo, Deus é maravilhoso nas nossas vidas. Que eu entrei na faculdade chorando, porque eu tinha acabado de perder minha filha, né? E eu saí da faculdade com o Pedro nos braços. Porque o Pedro nasceu um dia antes de começar o último período. Eu levava ele para a faculdade, ele colou grau junto comigo, né? E foi assim, uma coisa tão maravilhosa. Deus, ele faz coisas tão tremendas na vida da gente, que eu chorava e eu perguntava a Deus o que eu ia fazer da minha vida quando eu terminasse a faculdade. E Deus me deu o Pedro, que é uma criança com autismo, que é um anjo que Deus colocou na minha vida. Eu falo que o Pedro é um anjo, assim, sabe? Literalmente falando, ele é um anjo na minha vida. Ele é assim, uma coisa tão preciosa, uma coisa tão maravilhosa na minha vida que Deus colocou, né? Que no início a gente passa por muitas dificuldades, muitas turbulências, né? Porque assim, a gravidez, a gente não espera, né? Que a gente vai ter uma criança especial, a gente namora aquela barriga 9 meses, a gente sonha, né? E quando a gente sabe que o nosso filho é especial, a gente fica meio desorientado, meio sem saber o que fazer, né? Mas no passar do tempo, né? No meu caso, eu consegui ver que foi uma bênção de Deus na minha vida, que é uma bênção de Deus na minha vida, né? E, gente, ó, eu falo sem medo de errar, eu só tenho que agradecer a Deus, sabe? Igual eu gosto de falar, não é fácil, né? A gente, assim, que tem um filho especial, não é fácil, principalmente o autismo, porque o autismo não tem cara, né? E a gente escuta muita piadinha, muita gracinha das pessoas, né, no sentido que não parece, que é mimado, que é dengoso, que é isso, que é a mãe que não educa, a mãe que não ensina, igual as pessoas chegam para mim e falam, o meu filho hoje tem 12 anos, e até hoje ainda tem pessoas que chegam para mim e falam que ele não fala porque eu não ensino. Se eu ensinasse o meu filho a falar, ele falaria. Então, assim, coisas que as pessoas falam, que eu entendo que elas, às vezes até sem maldade, né, não sei também, só Deus sabe, né, mas assim... são experiências que a gente passa que só a gente entende, sabe? Eu estou muito feliz por estar aqui compartilhando um pouco da minha vida, um pouco da minha história com vocês, né? Porque não dá para falar tudo, porque se eu for falar tudo vai dar muito, o vídeo vai ficar muito grande, né? Mas é isso, gente, tá? Eu agradeço intensamente, tá? A visualizações, tá? E se vocês puderem compartilhar, tá? Eu agradeço. Se puder compartilhar, dar o like, tá? Eu agradeço, tá? E é isso, gente. Fica com Deus. Tchau!